livro de Salmo, capítulo de número 56, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. E andam espiando, procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer o homem. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba-os na sua ira. Tu contaste as minhas vagueações, pois as minhas lágrimas estão no seu óleo. Não estão todas elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei graças, ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Que salmo bonito, um salmo de Davi, salmo de número 56, e é sobre este salmo que nós faremos uma meditação nesta manhã. A vida do ser humano, ela não é um gráfico apenas ascendente. A vida, ela não acontece conforme o nosso script imaginado ou até mesmo planejado. Significa que a vida, ela traz dificuldades e provações, angústias, e muitas dessas experiências, elas acontecem até mesmo após períodos para nós que a vida, ela, como dizia alguns escritores, ela não é para amador. E Davi, ele traz este salmo justamente essa experiência. Porque quando nós olhamos a experiência de Davi, a vida de Davi, ele surge no cenário bíblico sendo escolhido por Deus para ser ungido no lugar de Saul, na casa de seus pais, através do profeta Samuel. Ele, logo após esse momento, Israel vivia em grandes conflitos, em grandes guerras, e numa desses conflitos com o filisteu, ele surge no meio do acampamento, e ali mostrando para Saul toda a sua coragem, toda a sua fé, ousadia, e se propõe então a lutar contra o gigante Golias. E após ele derrotar o grande gigante Golias, ele se torna muito famoso, porque Golias era um gigante de 3 metros de altura. Ele colocou todo um exército inimigo em xeque. Ele passa então a compor então o palácio real, a morar no acampamento do rei, nos períodos da guerra, e ele passa em muitas campanhas militares a levar muito êxito. Ele logrou muito êxito, muitas batalhas, muitas vitórias que foram conquistadas através de Davi. No entanto, no período de Israel, no período bíblico, o texto sagrado diz que as mulheres faziam canções, e chegaram até mesmo a fazer canções que dizia que Saul havia matado milhares de inimigos, mas que Davi, dezenas de milhares. Então a fama de Davi, ela passa a se espalhar em todo o arraial, em todo Israel, e a vida de Davi passa a atravessar um momento muito ascendente, né? Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai então galgando inúmeras vitórias, e isso foi suficiente para que despertasse então em Saul um grande ciúme. Saul percebeu que o reino ele estava
atravessando uma transição automática, porque as pessoas dia a dia passavam então a gratificar e a louvar a Deus pela vida de Davi, a sua fama, a sua forma vitoriosa de se impor às batalhas, e enquanto que Saul ele começa a viver uma crise, que o reino passa a sofrer. Então primeiramente ele começa a ser tomado pelo ciúme, de uma forma muito oculta e sutil ele passa a perseguir a Davi, tentar uma forma em que Davi fosse barrado, bloqueado, mas nos últimos tempos então ele de forma aberta ele começa a fazer uma investida para matar Davi, ao ponto que o próprio filho de Saul, Jonatas, descobre todo um clima e um plano para dar cabo da vida de Saul, da vida de Davi. Então Davi, ele é justamente nesse momento em que ele nem basicamente consegue casar-se com a filha do rei, na noite mesmo ele descobre este plano e ele precisa fugir. Então ele vai fugir e ele passa a viver então como um peregrino. Ele deixa para trás a sua pátria, a sua família, ele deixa para trás o seu povo, ele deixa para trás as pessoas que ama, e ele vai justamente correr na ansiedade de achar um lugar para se esconder, porque Saul de fato monta uma emboscada, monta um exército e passa então a fazer uma busca incessante para capturá-lo. Então é neste momento em que Davi passa a viver situações muito difíceis. Ele começa a viver ser um peregrino, ele é um fugitivo, ele é um expatriado, e ele vai então buscar lugares aonde ele possa se esconder. Ele se esconde em vários lugares. Ele vai se esconder em cavernas, em lugares distantes. Enfim, na crise, na sua fuga, ele vai então até mesmo buscar asilo e refúgio na terra dos filisteus. Ele vai para Gade. Gade era uma cidade famosa dos filisteus, e justamente os filisteus dos quais ele havia mesmo derrotado o Golias. E a pressão e a angústia, fuga era tão grande que ele chega ao ponto de buscar asilo na terra do seu inimigo, na terra dos filisteus. E é justamente então nesse contexto de fuga, nesse contexto de que ele vai escrever justamente 2 salmos. Ele vai escrever o Salmo de número 34, e o Salmo de número 34 ele faz parte desse contexto, e é justamente no período em que ele está em Gade. E aí ele passa a ser fugitivo de Saul, mas ao mesmo tempo ele tem que escapar do povo filisteu. Então ele não tem saída, ele vive uma situação em que ele não tem saída, ele não tem para onde correr. Ele vai então escrever o Salmo de número 56, que é o salmo que nós lemos. Então, vamos ver aqui, neste momento, lições que nós podemos aprender com o Salmo 56, que nós podemos aprender com o salmista, porque justamente a história do salmista, a história de Davi propriamente dito, é a história de todos nós, porque Davi ele mostra esse lado humano, porque Davi ele mostra essa característica nossa humana, de viver aflição, de viver angústias, de atravessar momentos em que nós não vemos saída, que nós olhamos para um lado, para o outro, estamos acuados, nós não temos um plano específico, nós não temos nada. Então é neste momento em que Davi escreve esse Salmo 56 e ele mostra que a confiança, ele mostra essa experiência quando ele não tem uma saída. Então vamos ver algumas lições que nós encontramos nesse
nesse salmo e muitas delas assemelham-se a nós e são lições para a nossa vida. E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse salmo são as características da provação em que ele está atravessando e os impactos advindos desta provação. E ele coloca justamente isso em alguns versículos do Salmo 56, quando ele... Porque o homem procura devorar-me. Verso de número 2. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia. Verso de número 5. Todos os dias eles torcem as minhas palavras, eles conspiram contra mim. No verso de número 6, ele diz: ajuntam-se, marcam os meus passos para dar cabo da minha vida. Então percebe que há uma provação aqui intensa sobre a vida de Davi. Há aqui uma provação que produz impactos mais variáveis possíveis na sua vida. Quando ele diz aqui que essa provação ela é contínua, ela é intensa, ela é sem trégua. A perseguição de Davi, a perseguição de Saul a Davi, ela não durou um mês, ela não durou um ano. Essa perseguição durou 9 anos. Quando você lê o Salmo de número 13, e o verso de número 1, 2, ele vai dizer assim: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai olhar para mim? Justamente porque há uma provação sem trégua, há uma provação que ela é contínua, que você não vê fim. A experiência de Davi é uma experiência nova, porque é aquela noite escura que não passa. Quando você lê o Salmo 30, verso 5, que diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, esta noite ela não é uma noite de 12 horas, de 8 horas, ela é uma noite de meses, de dias, de semanas, de anos. E justamente esta perseguição e esta provação intensa, sem trégua, de Saul no encalço de Davi, ela dura aproximadamente 9 anos. Então nesse tempo todo, e essa é uma experiência que se assemelha a muitos de nós, situações familiares, situações de enfermidades, situações de privação financeira, situações de problemas conjugais, de situações mais diversas, de provações, de intensa perseguição que não cessa, que os seus inimigos atacavam ele em situações, em momento em que eles estavam de vantagem. Então, como Davi era um perseguido, ele não tinha nenhum recurso melhor, ele era um fugitivo. E Saul, usando-se dos seus homens, dos seus guerreiros, estavam ali em contínuo embate, em caos. E aqui nós vemos Davi que ele passa a viver os impactos desta provação, porque nós temos mecanismos psíquicos em nós que eles acendem sinais de alerta no momento de perigo. Então é comum, se você estiver na tua casa dormindo e você ouvir um barulho no quintal, muito provavelmente você vai ser despertado por uma dose de adrenalina e você vai acordar automaticamente e vai verificar o que pode acontecer, o que está acontecendo. E isso é um mecanismo normal de se preparar-se para a batalha ou para a fuga, mas a adrenalina ela é descarregada no seu organismo, no seu sangue, no seu sistema no biológico, suficiente para que te prepare para uma ação. Só que esta ação, quando ela é contínua, ela faz você não distinguir mais o momento de ter uma carga de adrenalina. E você passa a viver em sobressalto. Davi vive o desassossego da alma. Davi vive em sobressalto, ele tem uma dor infindável, ele não consegue descansar, há uma experiência traumática e ele, qualquer mínimo barulho, ele já não dorme, ele já está em sobressalto, porque aqui são as características de provação intensa. E quantos de nós já estamos tão
atravessados por experiências de provação, que essas provações atravessam a nossa vida, trazem impactos mais diversos na saúde psíquica, emocional, nosso ser biológico. Há uma desregulação na nossa biologia, no nosso corpo, no nosso sono. E aqui estresse, há um quadro agudo de estresse, há um quadro agudo de ansiedade, justamente por conta dessa situação, justamente por conta desta perseguição contínua, infindável que ele vive. Então podemos ver aqui que Davi, ele vive esse quadro de ansiedade externa, intensa, justamente pela realidade de provação externa em que ele está passando. Isso em muito se afigura a experiência de muitos de nós. Aquele filho que sai de casa e não volta, aquele telefone que toca à noite, aquele recado, aquela situação contínua que não muda, aquele quadro de enfermidade familiar que não há trégua, que não há sinal de vitória, não há sinal de mudança. Davi vive essa experiência de provação com impactos terríveis sobre a sua vida. Mas quando a gente olha para este salmo, a gente vai perceber então que Davi, ele coloca para nós aqui justamente 3 possibilidades que ele tinha. Ele tinha 3 possibilidades para lidar com a situação do momento presente. É justamente 3 possibilidades que a gente tem quando a gente não tem. Essa é a verdade. A primeira delas é ser vencido pelo medo. Como eu disse a vocês, foram 9 anos de perseguição, e uma das alternativas que ele tinha era ser vencido pelo medo e se resignar. E o que é resignar? É quando a gente se entrega e se submete totalmente ao desejo de uma outra pessoa. É quando ele poderia se entregar, desistir, se entregar a Saul e estar à disposição do que Saul poderia fazer. Desculpe. Não somente isso, resignar significa demitir-se voluntariamente, é desistir, é aceitar passivamente o sofrimento sem a intenção de mudar. Esse quadro de resignar-se, essa alternativa possível da vida dele, é justamente um quadro de apatia, um estado de apatia, de vazio, de desesperança, né? É como que você estivesse lutando contra uma maré muito grande, e no momento em que você se demite, você é inundado pelas ondas, por uma grande avalanche de tempestade, suficiente para vendar os seus olhos de qualquer possibilidade. Então a primeira alternativa que Davi tinha aqui era resignar-se, era se demitir, era desistir. E muitas vezes, queridos, isto passa na mente de muitos que atravessam momentos de provações contínuas. Isso chega a ser uma alternativa. Olha, eu vou desistir. Mas Davi, ele passa essa opção. Davi, ele não abraça a alternativa de se demitir, de se resignar, de aceitar passivamente a situação, de se entregar passivamente ao sofrimento. Ele não se entrega a isso. E aqui há um conselho aqui: não desista. Por mais que a provação é contínua, é intensa, não se entregue, não seja abraçado pela desesperança, pelo vazio, não tenha os seus olhos vendados pela intensidade das lutas e que apague de você qualquer possibilidade. Davi não se resignou, Davi não se entregou. Por isso eu não sei o momento e a experiência que você atravessa no momento, seja ele uma aprovação financeira, social, familiar, conjugal. Não se entregue, não se resigne, não se entregue. Mas a segunda alternativa que Davi tinha e teria aqui neste momento, porque é uma provação intensa, ele tinha a alternativa de ser vencido e consumido pelo ódio. E aqui é interessante porque o que é este quadro? Ele poderia desenvolver
na sua vida sentimentos de ódio. E o que é o ódio? É a aversão, é a raiva, é aquele sentimento de destruição daquilo que te incomoda, daquela pessoa daquilo que você odeia, seja ela uma situação, uma pessoa, geralmente é uma pessoa. Ele poderia ser consumido pelo ódio. A vida de Saul, afinal de contas ele ajudou o rei, afinal de contas ele derrotou Golias, afinal de contas ele contribuiu, e ele poderia ter este sentimento desenvolvido dentro de si e ele entrar nesse estado defensivo, porque o ódio ele consome. Porque o ódio ele faz a pessoa entrar num estado defensivo, ele passa a viver em ressentimento. E o que é ressentimento? A palavra é sentir a todo momento, a toda hora, a mesma dor vivenciada desde o início. Então ele poderia ser consumido por esse ressentimento. Ele poderia então ser consumido pelo ódio. E quando a gente fala sobre o ódio na vida do ser humano, queridos, a gente precisa pensar e lembrar que o ódio pode adquirir uma característica e uma configuração crônica no ser humano. Ela pode se desenvolver numa característica tão crônica, no sentido de virar, então, uma característica crônica, contínua da sua vida, no desejo de destruir aquela pessoa, ele mantém aquela pessoa ligada a si. Por isso que o sentimento de ódio, ele é um sentimento crônico, justamente que está contínuo no desejo de destruir o oponente, o outro, e no seu interior esse sentimento destrutivo mantém você no mundo exterior ligado a outra pessoa. Mas Davi, ele não é consumido pelo ódio. Certa vez, numa das perseguições em que Saul faz contra Davi então se vê no livro de 1 Samuel 26, numa situação em que ele vê o exército de Saul dormindo no chão, e o seu soldado Abissai disse: hoje mesmo Deus lhe entregou o seu inimigo mesmo, o mate. Eu acabo com seu inimigo porque Deus te deu vitória, está te dando vitória hoje. Davi teria todos os motivos, teria todas as justificativas, até porque Saul realmente de fato queria matá-lo, até porque de fato ele não sujaria suas mãos, foram os seus soldados depois a dar cabo, a matar Saul. Todavia, Davi mostra por que ele venceu, porque ele não foi consumido pelo ódio. E ele disse: de forma alguma faria algum mal ao ungido do Senhor. Deixe que o Senhor tome conta da situação. Querido, não tenha como uma alternativa na sua vida ser consumido pelo ódio. Nós vemos pessoas que estão paralisadas no tempo, no espaço e presas ao ofensor anos, meses, dias, por conta desse sentimento destrutivo que se tornou crônico e fez com que a pessoa deixasse de viver. Então não tenha como alternativa. Davi mostrou que ele estava limpo. Mas uma terceira alternativa que ele teve, e é justamente esse o motivo dele escrever o Salmo 56, que é justamente essa alternativa que eu lhe encorajo a você abraçar e continuar abraçando neste momento, é a confiança em Deus. No verso de número 3 ele diz: confiarei em ti. No verso de número 4 ele diz: em Deus pus a minha confiança. No verso de número 10 ele diz: confio em Deus. No verso de número 11, nesse Deus eu confio. Há uma exaustiva expressão neste salmo de 12 versículos da expressão confiança. E é essa alternativa que Davi abraça. E é esta a alternativa que eu lhe encorajo a abraçar.
está, não importa o momento em que você esteja vivendo. Quando a gente vê no verso de número 3, ele explica para nós por que ele abraçou a alternativa de confiar em Deus. Porque no verso de número 3 ele diz: confia, a confiança que dissipava o seu medo. No verso de número 3, ele vai dizer: ainda que eu tenha medo, e o medo veio, eu confiarei em ti. É por isso que no Salmo de número 34, verso de número 4, que é a mesma experiência, é o mesmo momento, ele diz: livrou-me todos os meus temores. Há uma confiança que dissipa o medo. Davi não havia depositado a confiança nos homens, não confiado nos bancos, nos políticos, nos poderosos, nos reis, no poder. Davi, ele tem a confiança que dissipa o medo, e essa confiança é em Deus. Por isso, querido, não importa o medo e o sentimento e os temores que atravessa o teu coração, Davi, ele tem a confiança em Deus, porque é nessa confiança que o seu medo é dissipado. E ele mostra porque ele confia em Deus, porque no verso de número 7, ele vai dizer para nós que ele confia na justiça divina. Ele diz isso: dá-lhe a retribuição, faça justiça. E aqui é uma lição: não se vingue do seu inimigo, mesmo você estando em situação de poder. Porque há momento em que nós nos vemos em condição de derrotar o nosso inimigo. Há momento em que Davi se viu com Saul às suas mãos, mas ele não sujou as suas mãos, porque ele confiou na justiça divina. Ele não foi preso pelo ódio. É por isso que no Salmo, ele vai dizer no verso de número 6, Salmo 34, 6, livrou-me de todas as minhas tribulações. Querido, por que Davi confia em Deus? Por que Davi abraça a alternativa de confiar? Porque ele confia na justiça de Deus. Deus fará justiça. Não importa o momento em que você vive, não importa a provação em que você atravessa, situações diversas que você vivenciou e vivencia, confie na justiça divina. Mais cedo ao amanhecer, tão breve, Deus fará justiça, Deus pelejará por você, Deus te justificará. Não precisa usar das mãos, Deus fará justiça. Mas há uma terceira coisa que Davi, nessa manhã, ele coloca, porque ele confia em Deus, porque ele consegue confiar na presença divina. No verso de número 8, e aqui há uma expressão linda aqui da relação de Deus com Davi, de Davi com Deus. Ele diz que Deus seus passos. Deus tem acompanhado ele de perto, Deus o acompanhava de perto. E ele diz assim: recolheste nos seus odres as minhas lágrimas, está junto. Ora aqui, contar e recolher só é possível em quem está junto. Significa que em todo o tempo que Davi peregrinou, Deus contou os seus, simplesmente pelo fato de que Deus estava ao seu lado. A cada passo, a cada momento, a cada passo que ele dava, eram contabilizados por Deus. E não somente isso, a cada choro, a cada dor, a cada lágrima que corria do seu rosto, Davi disse: o Senhor recolhe no seu odre. Não significa aqui que existe uma questão de que o céu há um depósito de lágrima, baldes de lágrimas, até porque a lágrima, ela é a experiência que nivela
todos os seres humanos. Deus reduziu todos nós ao mesmo tamanho, ao tamanho de uma lágrima. E Davi diz então que Deus recolhe as suas lágrimas, simplesmente porque Deus é consolo presente. Em todo tempo Deus estava juntinho a ele, a confiança de que havia a presença. Então deixa eu te dar uma verdade para você. Deus conta os seus passos a cada momento e Deus recolhe as suas lágrimas, porque Ele é o que está mais próximo. A tua presença é a mais próxima de todos à sua volta. É por isso que no Salmo 34:18 ele diz: perto está o Senhor. É por isso que no Salmo 34:22 ele diz: o Senhor redime, resgata a vida dos seus servos. Por isso que nós podemos confiar. Então não importa a provação, não abrace a alternativa de se resignar-se e desistir. Não abrace também a alternativa de ser consumido pelo ódio e assim capturado e preso ao opositor, deixar de viver. Mas abrace a alternativa da confiança em Deus. E é por isso que eu termino este texto sagrado fazendo lembrança do livro de Josué, capítulo de número 21. Josué capítulo 21, conclusão da conquista da terra prometida. E se você perceber o Josué capítulo 21, todo o capítulo é a distribuição de todas as terras. E o mais lindo aqui é o verso de número 45, quando ele diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Que essa possa ser uma verdade. Que você possa confiar que esta provação não será o teu fim. Que as promessas de Deus na tua vida, todas vão se cumprir. Deus abençoe.